De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band. Está conosco o deputado Fernando Mineiro, que é candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Natal. No bloco anterior, nós deixamos um questionamento. Ele tem o slogan planejar, inovar e fazer bem. E eu estou pedindo para o deputado compartilhar conosco o que é exatamente planejar, citar um ou dois projetos onde o planejamento ultrapasse os 4 anos a que se propõe um mandato de prefeito. Olha, em qualquer uma das áreas nós poderíamos aplicar essa ideia de que precisa planejar, inovar e fazer bem. Vamos falar, por exemplo, de saúde, né? A função da prefeitura prioritária é trabalhar com atenção básica. Hoje, mais da metade das equipes de saúde da família estão incompletas. Então é preciso você planejar o que você vai fazer. Então, por exemplo, nós estamos propondo, no primeiro ano de governo, garantir, completar as equipes da saúde da família que já existem. E expandindo, né, paulatinamente para as outras regiões onde não existe a cobertura. Planejar, por exemplo, a articulação com os municípios da região metropolitana para discutir a questão dos hospitais. Você vê, Pito Júnior, que todos os candidatos na época da eleição prometem construir um hospital em Natal, não é verdade? Mas por que não sai do papel? Porque a cidade sozinha é muito difícil construir um hospital. Então, preciso planejar o seguinte: vamos fazer uma articulação com Parnamirim, com Macaíba, com São José do Mipibu, para pensar um hospital que atenda a região sul da nossa cidade. Vamos fazer um planejamento para pensar uma articulação com São Gonçalo, Tremóis, Ceará Mirim, que atenda a região norte. Precisa de planejamento. É muito mais fácil você chegar no governo federal para buscar financiamento em conjunto, né, os municípios da região metropolitana em alguns temas com o governo do estado, do que chegar sozinho. Outro ponto, a questão do transporte, a questão do trânsito, o caos que nós estamos vivendo, o incômodo que nós estamos vivendo na nossa cidade. Então é preciso pensar planejadamente o que nós vamos fazer. Vamos fazer corredores exclusivos para ônibus na parte de Natal, mas como vamos planejar, por exemplo, a parte da Grande Natal e da região metropolitana? Quais são os recursos que nós vamos fazer para a questão do VLT, do veículo leve sobre trilho? Nós sabemos que em 4 anos, em 8 anos, nós não instalamos um equipamento desse. Então é preciso você planejar. Primeiro vamos alcançar a tal região, depois vamos expandindo. Assim como também a questão do saneamento. Saneamento é da CAERN, mas é uma concessão do município. O município que autorizou a CAERN. Então a gente tem que planejar, por exemplo, como vamos fazer o saneamento na zona norte da nossa cidade, que está totalmente descoberta. Então, em qualquer área que você for atuar, você tem que responder o imediatismo, mas pensar também a médio prazo. Eu fico brincando dizendo o seguinte: Natal, um dado assim surpreendente. A metade, 47%, quase a metade, das ruas de Natal não tem placa sinalizando o nome das ruas. Então, nosso sistema de gestão tem a seguinte responsabilidade, né, e obrigação: resolver esse problema simples, que parece aparentemente simples, né? Você colocou uma placa do nome na rua, mas que cria grande transtorno para as pessoas, até pensar na questão do saneamento, até pensar na questão da mobilidade, até pensar na questão da educação, enfrentar o analfabetismo, ampliar, por exemplo, como você vai ampliar a oferta de vagas para as creches, para a educação infantil, se você não tem planejamento? Se hoje pouco mais de 10% das crianças em período, né, com direito à educação infantil, não tem acesso à escola, você não vai fazer de um dia para o outro. Então você tem que planejar. Primeiro ano nós vamos colocar mais 10%, segundo ano vamos colocar mais 10%, planejar coisas que extrapolem, né, aquele imediatismo e o governo. E aí, assim, ter uma política de Estado, que seja a prefeitura que cuide disso, né? Porque nenhum governo consegue completar uma obra. Então a minha ideia é resgatar o fato de que você precisa trazer para a cidade projetos que passem os governos, né? A nossa administração, as que virão depois de nós, mas que se deem continuidade. Aí sim nós vamos transformar a cidade. Pega a Orla Maria de Natal. Pegar a orla da nossa cidade, uma hora detonada. Nenhum governo sozinho, durante 4 anos ou 8 anos, vai resolver o problema da nossa orla. Então tem que pensar a médio prazo. O que vai acontecer em 10, 15, 20 anos? E começar. São projetos caros, projetos que exigem recursos vultuosos, mas a gente precisa começar. E o projeto de quem começar a fazer isso, na verdade, ele a médio e longo prazo termina economizando o dinheiro público, porque ele terá uma sequência, não precisará cada gestão fazer um projeto, gastar com isso. É mudar um pouco a concepção da gestão, não é? A gestão não é para um governo, a gestão é para a cidade, não é? Você tem que pensar os projetos para a cidade e mudar um pouco essa ideia de que você faz uma coisa, né, e vem outra e desmancha aquilo que você fez e começa do zero. Então, a administração pública brasileira precisa mudar essa questão. Eu acho que tem muitas cidades no Brasil que conseguiu avançar nisso, né? Conseguiu mudar essa história de que alguém faz
o outro chega, desmancha tudo para começar do zero. Não adianta. Quem paga o preço é a população e quem sofre é a sociedade. Observa aqui no seu plano de governo, tem um item aqui que trata do meio ambiente e hoje a gente vive uma polêmica aqui na Via Costeira em relação. Algumas pessoas defendem que se construa mais hotéis, outros defendem que não se construa. Qual a sua visão sobre essa polêmica, ambiente versus política de desenvolvimento? Olha, eu acho que às vezes as pessoas colocam polêmica falsa sobre isso, né? Eu acho que é preciso você desenvolver com sustentabilidade. Esse é o grande conceito que as cidades hoje de todo mundo perseguem. Eu acho que Natal também tem que perseguir isso. Eu acho que esse debate de desenvolvimento contrapondo com a sustentabilidade, ele precisa ser superado. Você hoje, quem acompanha o debate das cidades sustentáveis, quem acompanha o debate no mundo hoje, sabe que a diferença são os gestores buscando sustentabilidade para o desenvolvimento. Não dá para pensar o desenvolvimento só que tem a validade para 5, 6, 10 anos. Então é nesse sentido que eu penso que a Via Costeira é um espaço muito importante. É preciso retomar o projeto original para saber o que é aplicável ou não. O projeto original da Via Costeira pressupunha ali 29 eventos, 29 empreendimentos naquela área, pressupunha os acessos da população à praia. Foram construídos a metade desses empreendimentos previstos, tem terrenos lá que estão na mão de proprietários há mais de 30 anos que não foram usados, e tem a questão, não tem nenhum acesso, a população não tem acesso, as pessoas não têm como acessar a área que é aquela parte que a área que é pública. Então, nós precisamos retomar isso e garantir a urbanização, garantir ciclovias, garantir praças, garantir jardins, garantir acesso ao Parque das Dunas. Então, acho que é um debate que nós precisamos fazer, porque tem um papel muito importante na atividade econômica, a questão do turismo. Infelizmente, esse imediatismo, né, que marca as nossas gestões tem levado essa atividade importante para o buraco, né, literalmente no buraco. Então é preciso que o gestor pense algo mais do que fazer folheteria para o turismo. Pense a atividade do turismo em todas as suas partes, em todas as suas articulações, para ter importância, ter peso que ele merece ter. Deputado, uma das questões fundamentais aqui na cidade de Natal é a questão da habitação, que eu estou vendo aqui no seu plano de governo. Nós vivemos um momento em que praticamente todo o espaço urbano foi ocupado, não tem mais reserva, estoque de terrenos em quantidade significativa, e isso vem causando uma verticalização inevitável, inclusive indo mais para os municípios conurbados. Como resolver essa questão da moradia na cidade do Natal sem esquentar a cidade com um monte de arranha-céus? Queria que o senhor respondesse isso no próximo bloco, porque nós agora vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltaremos na sequência conversando ainda com o deputado Fernando Mineiro.